Se você puder agora, com a sua melhor voz, diga assim: Senhor Deus, nessa noite, eu abro o meu coração para a sua palavra. Eu abro a minha mente para uma transformação. Abra os meus ouvidos, abra a minha visão, abra o meu entendimento e alinhe a minha vida na sua vida. Eu te agradeço e eu te honro em nome de Jesus. Se você crê, aplauda a Jesus por essa presença. Glória a Deus. Amém. Quem ama a palavra de Deus? Quem está pronto para nós mergulharmos na palavra de Deus nessa noite? Vamos lá. Semana passada nós começamos, na verdade assim, semana passada nós tentamos falar alguma coisa. Deixa eu ver quem estava aqui semana passada, levante sua mão bem alto. Glória a Deus pela sua vida. Nós tentamos falar algo, mas se você estava aqui semana passada, você sabe que o Espírito Santo ele tomou conta, e nós sempre vamos dar lugar para o Espírito Santo agir. Você pode dizer amém? Amém. Mas eu quero continuar então o que nós começamos semana passada e entrar para dentro dessa realidade, dessa revelação da palavra de Deus. Mas desde já o meu incentivo é: estique agora a sua mente. Tá? Seja uma mente pensante, provoque agora a sua mente para entender a palavra de Deus. Não seja superficial, sempre estique, sempre questione, sempre vai mais fundo do que você está. E é nesse lugar de profundidade onde nós vamos então entender, visualizar a plenitude do que Deus tem. Eu quero falar com vocês sobre legado. Diga bem forte comigo: legado. Abra sua Bíblia então em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Eu quero trazer um incentivo para você anotar aquilo que nós conversamos. É comprovado que quando você escuta, você recebe uma porcentagem. Quando você anota, você pelo menos dobra o seu entendimento. Então, se você puder, anote. Se você é conservador, traga um caderno. Tá? Se você é moderno, traz um celular, um iPad ou um notebook, tá? E se você esquecer, anota no braço. Mas anote, porque isso vai multiplicar o seu entendimento. 2 Timóteo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Diga comigo: combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Logicamente você sabe que quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. E ele então chega no final da sua vida escrevendo para um jovem chamado Timóteo. E eu amo a história e o livro e as cartas de Paulo para Timóteo, porque Paulo, no final da sua vida, ele começa a escrever instruções para um jovem que ele mesmo chama de filho. E como um filho que nós amamos, provavelmente você ama o seu filho, Paulo ele começa a escrever instruções que ele considera assim: Timóteo, se você fizer o que eu estou falando, vai dar certo. Eu errei muito, eu acertei muito, e aquilo que Deus fez na minha vida está aqui em Timóteo 1 e 2. E ele chega no final dizendo: Timóteo, eu já estou encerrando a minha carreira, mas sempre provoque uma profundidade na sua leitura, porque o crucial nesse texto é o seguinte: eu estou chegando no final da minha vida, e provavelmente ninguém gostaria de falar isso. Eu acho que não deve ser muito agradável você virar para alguém e falar assim: está chegando o final da minha vida. Mas Paulo ele fala com muita convicção e alegria. Ele diz: está chegando o final, mas Timóteo, eu falo isso com alegria e propriedade, porque eu fiz a minha parte. Eu fiz aquilo que estava na minha mão. Eu completei a minha missão. Eu terminei a minha corrida. E eu termino a minha vida com a minha fé intacta.
Então eu estou terminando da forma que eu deveria. Então, agora, quando nós olhamos para isso, você tem que destacar que não simplesmente Paulo nos ensina com a sua trajetória, mas ele também nos ensina com a sua morte. Semana passada nós começamos falando que o legado tem muito a ver com o nosso futuro. Só para você que não estava entrar na mesma página, quando nós falamos sobre futuro, sobre o nosso final, quando nós falamos sobre legado, que é o nosso tema de hoje, quando nós falamos sobre legado, não tem como nós falarmos sobre isso sem nós olharmos para o nosso futuro. E existe uma inteligência em você conseguir o que eu chamo de prever a curva. Alguém gosta de corrida aqui? Corrida, de carro mesmo, corrida, alguém gosta? Tá bom, já foi muito forte antes, né? Então, época de cenas, principalmente, era muito forte no Brasil. Uma coisa que é fundamental na corrida, e a habilidade do motorista é o quê? Do piloto, você está numa pista em alta velocidade, e isso é perfeito, é necessário você estar em alta velocidade numa corrida, mas a habilidade maior não é simplesmente o quanto você consegue acelerar, mas a habilidade é o quanto você consegue fazer uma curva, porque não adianta nada numa linha reta você acelerar e você não sabe fazer curva. Por isso que quando nós olhamos para legado, nós temos que ter a habilidade do que eu chamo de prever a curva. Você está em linha reta, eu estou nos meus 30 anos em linha reta, acelerando, mas eu estou aqui, com o meu olho fixo na próxima curva. E eu falo, eu preciso saber entrar nessa curva, porque se você não faz isso, você desperdiça tudo aquilo que você construiu. Então, quando nós olhamos para o futuro, é exatamente isso. Nós temos que pensar no nosso futuro toda hora. Vocês que são jovens precisam pensar no futuro. O mundo nos criou para a gente viver uma vida como? Agora. E o que resta de tempo a gente pensa no quê? No futuro? Não, no passado. E nós vivemos uma vida assim. Então, quando nós falamos de futuro, e eu comecei a pensar sobre futuro, algumas coisas saltaram aos meus olhos, só para quem não estava aqui. Primeiro, algumas surpresas o futuro nos é reservado. Então, no seu futuro, quando você conversa com uma pessoa que chegou no final da vida, eles sempre vão repetir que eles foram surpreendidos pelas mesmas coisas. E possivelmente, se eu e você não nos atentarmos a isso, nós também vamos ser pegos de surpresa no nosso futuro. E quais são as surpresas? Primeira surpresa, é a gente não atingir o que a gente gostaria. É a primeira surpresa. Aí, Seite, isso é real? É tão real que se eu te perguntar agora, seja lá qual é a sua idade, agora você possivelmente já foi surpreendido em chegar numa idade e não ter alcançado o que você gostaria. É ou não é verdade com alguém dentro dessa sala? Levanta sua mão se isso é verdade. Você bate o olho na sua idade e você fala assim, eu não atingi o que eu gostaria. Isso é real. Segunda surpresa do nosso futuro, que nós temos que pensar, arrependimentos. Eu nem vou perguntar se você se arrepende de alguma coisa. É muito real, e no nosso futuro, existe o risco constante de nós sermos pegos de surpresa em, estou arrependido. Arrependido do quê? De coisas que eu fiz e de coisas que eu não fiz. Terceiro arrependimento, é olhar para trás e querer voltar para a idade que você tem hoje. Essa é a maior realidade, tá? Eu falei que eu estava na fazenda com o meu sogro e com o pai do meu sogro, o avô da Natália. O avô da Natália tinha aí perto de 90 anos, e ele virou, e o Zé, meu sogro, falou o seguinte, nossa, Seite, meu sonho era voltar a ter 30 anos. Alguém aqui também tem esse sonho de um dia voltar a ter 30 anos? Com certeza. 30, nossa, Seite, 30 anos, ele fala que 30 anos é uma ideia muito legal. E naquele momento que o meu sogro, o Zé, falou isso, eu gostaria muito de voltar a ter 30 anos. E ele com o dobro da minha idade, que eu não vou ficar revelando a idade aqui, mas o pai dele virou para ele e falou assim, Zé, o meu sonho é ter a sua idade. Se eu tivesse a sua idade, eu já estava muito satisfeito. Por que isso? Porque o nosso futuro sempre vai trazer isso. A vontade de estar onde nós estamos no nosso presente. Por isso você tem que ficar se questionando. E você tem que entender que nunca é tarde para você fazer o que você tem que fazer.
Porque talvez você olha para o seu futuro e você fala assim, nossa, eu não vou estudar 4 anos numa faculdade, é muito tempo. Agora deixa eu te falar uma coisa, 4 anos atrás, até hoje, passou rápido ou não? Só para uma informação, 4 anos atrás foi o início da pandemia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então nós temos que toda hora ficar questionando, o que eu tenho que fazer? Surpresas que o futuro. Agora, 4 coisas que eu penso sobre o futuro, anote isso também, se você estava aqui semana passada, você já escutou algo sobre isso. Primeiro, eu tenho que, quando eu olho para o meu futuro, e eu faço isso toda hora, e eu estou numa fase com a Natália, até mesmo no meu casamento, e nós estamos conversando muito sobre isso. A primeira pergunta que eu tenho que fazer sobre o meu futuro é, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? O que você vai fazer da sua vida? Porque, se você estiver anotando, isso é importante, coisas ruins acontecem automaticamente, coisas boas nunca acontecem automaticamente. Por isso eu tenho que pensar, o que eu quero fazer na minha vida? O que eu quero fazer na minha vida? Segunda pergunta que eu tenho que fazer sobre o meu futuro, o que eu quero alcançar ou conquistar? O que você quer alcançar? Chegar no final de sua vida e você falar assim, eu alcancei isso daqui. Todos nós temos, mas isso tem que ser uma coisa pensada. Eu falei com a Natália, nós estamos conversando, olha, para isso que nós queremos alcançar, a rota é essa, porque também não adianta nada você falar assim, eu com 70 anos, com 80 anos, com 100 anos, eu quero alcançar isso, e a sua vida não condiz em nada para você construir. Não vai acontecer sozinho. É um preço que você paga hoje, amanhã, depois. Você com certeza está em algum lugar, seja lá qual momento da sua vida você está. Para você estar onde você está hoje e ter alcançado o que você alcançou hoje, a sua trajetória não começou hoje. Para você alcançar o que você alcançou, você teve que, e um dia você ter o que você tem hoje, era impossível. Mas você teve que dar o primeiro passo. Aí talvez a sua fala é, Seite, você fala isso, mas hoje eu não tenho nada. A sua trajetória de não ter nada não começou hoje. Há muitos anos você tem plantado uma vida onde você não vai colher. Aí você se encontra num lugar onde a sua vida não está estruturada e você talvez até questiona a Deus. Mas você plantou isso ao longo de sua rota. E a última coisa que nós temos que pensar sobre o futuro é, o que eu quero deixar? Repita isso bem forte comigo, o que eu quero deixar? Quando nós falamos sobre o que eu quero deixar, olha bem para mim, você só pode deixar 2 coisas, herança e legado. Herança e legado. E talvez para muitos a herança não é tão positiva assim, né? É uma herança negativa, pode ser. Mas nós só podemos deixar 2 coisas com a nossa vida, herança e legado. Agora, vamos entender, anote isso, herança é o que deixamos para pessoas. Então eu vou trabalhar na minha vida, ao longo da minha vida, eu vou ter filho, e meus filhos vão crescer, e eu vou envelhecendo, e no final da minha vida, eu vou deixar uma herança. Temos pais nessa sala que se preocupam com a herança dos seus filhos? Sim, tenho certeza que sim, porque um dia você vai deixar uma herança. Então herança é o que nós deixamos para pessoas. Agora anote isso, que legado é o que nós deixamos nas pessoas. Puxa vida, vocês gravaram, hein? Uma salva de palmas para vocês, gravaram a palavra de semana passada, muito bom. Agora, vamos entender novas realidades sobre herança e legado. Herança é o que nós deixamos através da nossa morte. O dia que você morrer, você deixa uma herança. Legado é o que nós deixamos através das nossas vidas, da nossa vida. Toda hora, dia após dia. E por isso eu tenho que entender que o nosso legado, nós não deixamos um legado que nós queremos. Nós deixamos um legado que nós somos. Porque nós fizemos um exercício semana passada de avaliar o seguinte: o dia que eu estiver dentro do meu caixão e as pessoas estiverem olhando para mim, elas vão falar o quê? Eu poderia aqui
fazer um exercício de pensar em diversas coisas que eu gostaria que as pessoas olhassem para mim e falassem: meu Deus, o Seite foi muito isso, foi muito aquilo. Agora grave uma coisa: legado, você não deixa o que você quer, legado você deixa o que você é. É o que você é hoje, é o que você está fazendo hoje, é o que você está construindo hoje. Por isso que nós entendemos que legado nós não construímos apenas com as nossas palavras, legado nós deixamos também através das nossas vidas. Porque o que tem de gente que fala muito e é pouco, é uma coisa que você sabe. E o exercício que nós temos que fazer constantemente é: qual é o meu legado? Está tudo bem você querer deixar uma herança, mas mais do que uma herança, é terminarmos a nossa vida, como o apóstolo Paulo disse: eu cheguei no fim, eu combati o bom, eu terminei a corrida, e eu guardei a minha fé. Timóteo, eu estou deixando um legado. A minha oração, o meu desejo, o meu trabalho aqui com vocês nessa noite é gerar uma transformação na sua mentalidade, para que você decida: eu quero deixar um legado, eu quero deixar um legado, eu quero construir um legado, eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e falem o seguinte: a minha vida não foi à toa, eu não joguei fora a minha vida, porque eu só tenho uma oportunidade de vida, não tenho mais. Eu não vou, não existe isso. Eu tenho uma oportunidade de construir a minha trajetória e o meu legado. Por isso, igreja, nessa noite, em nome de Jesus, eu te pergunto: o que você está construindo como legado? Para as pessoas que estão perto, para as pessoas que estão longe, para a sua família, qual é o seu legado? Eu quero que você se questione agora: qual é o seu legado? Seite, estou entendendo o que eu preciso fazer. E hoje então nós vamos entrar em como nós geramos uma mentalidade de legado. Nós vamos entrar na mentalidade do apóstolo Paulo, porque seria muito fácil eu chegar aqui para vocês, jogar uma bomba na mão de vocês: o apóstolo Paulo fez isso e tchau, Deus abençoe. Não, o apóstolo Paulo nos ensina ao longo da sua jornada como ele pensava, como a mente dele funcionava, para que um dia ele chegasse no final de sua vida, ele chegasse no tão aguardado futuro, e ele falasse assim: eu deixei um legado. Ele nos ensina, porque uma coisa que é importante é: eu não tenho direito de cobrar alguém uma coisa que eu não ensinei. É necessário que você aprenda para que você se cobre. Por isso que para quem muito é dado, muito é. Nessa noite então, você vai sair daqui talvez um pouco mais cobrado, porque você vai entrar num entendimento claro de como gerar essa mentalidade de legado para você. Quem gostaria disso? De verdade, não assim, sem nenhuma só automático. Você deseja: Seite, eu quero, a partir de hoje, eu quero começar a construir um legado para o meu futuro, para as próximas gerações. Quem aqui deseja que os seus filhos olhem para você e eles levem lições que você construiu, que as pessoas que estão próximas, que as próximas gerações, quem aqui gostaria? Então diga bem forte: Senhor Deus, abra o meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá, como geramos uma mentalidade de legado? Primeira forma está em Atos 9:3, abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia, Atos 9:3, vamos entender a primeira coisa que o apóstolo Paulo fez para construir um legado. Atos 9:3, quem está comigo diga eu. Ok, vocês estão bem? Então tá bom. Atos 9:3. Vamos entender a primeira ação do apóstolo Paulo. Como ele construiu algo para o final. Atos 9:3, a Bíblia diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus,
a quem você persegue, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quando nós lemos Atos 9, nós já começamos a entender uma coisa. Saulo estava num lugar, ele estava num momento da vida dele, onde ele não conhecia Jesus. A prova disso é que quando vem aquela luz, aquele brilho surge, e ele tem aquele impacto, ele pergunta algo fundamental: quem és tu? Então Jesus responde: eu sou Jesus. Aqui inicia a trajetória do apóstolo Paulo para construir o que nós temos como legado. Quer ver só? Quem aqui se inspira na vida do apóstolo Paulo? Quem aqui se inspira? Quem aqui já foi ministrado através dos textos escritos através da vida do apóstolo Paulo? Quem aqui já fez isso? Nós cantamos músicas, nós declaramos declarações de fé. Isso tudo porque Paulo um dia deu o primeiro passo, e eu quero falar para você: se você quer construir um legado, primeiro passo que eu e você devemos dar, nós precisamos de um encontro com Jesus. Parece clichê, parece natural, mas eu quero mostrar que a palavra de Deus, ela nunca é simplesmente natural. Se você quer um legado, se você quer deixar um legado, eu digo para você, você precisa de um encontro com Jesus. Se você quer uma herança, eu vou dizer para você, seria bom conhecer Jesus, mas tem muita gente que está deixando uma herança absurda, que não tem Jesus, é ou não é verdade? Vocês conhecem. Agora, quando nós falamos sobre deixar um legado concreto, real, realista, palpável, poderoso, é necessário, eu e você, nós precisamos de um encontro com Jesus. Agora eu vou te explicar o porquê. Porque é impossível nós gerarmos algo sobrenatural, que vem dos céus, com a mentalidade que está nessa terra. Parece muito simples eu virar para você e falar assim: quer um legado? Você precisa de Jesus. Mas vamos falar o contrário então. Uma pessoa que não tem Jesus, as regras, as rédeas que ditam e que direcionam a vida dessa pessoa, não está embasada na palavra de Deus, não está embasada naquilo que vem após a nossa partida, não está embasada em Jesus e no seu padrão de vida. As pessoas que vivem nessa terra sem Jesus, o padrão dela está onde? Nessa terra. A Bíblia já mesmo aponta que o que nós vivemos é loucura, é inaceitável nós olharmos para a nossa vida e construirmos algo que, humanamente falando, não tem sentido nenhum. Por isso eu e você precisamos de Jesus, porque se você não tiver Jesus, você já parte negativo. Você vai construir o que de legado? Uau, você foi super trabalhador, uau, você foi super inteligente. Tudo isso qualquer pessoa com ou sem Jesus pode deixar, mas o verdadeiro legado, eu e você podemos simplesmente deixar quando nós temos um encontro com Jesus. Toda hora eu tenho que me questionar, toda hora eu preciso provocar: como está o meu relacionamento com Jesus? Será que eu de fato conheço Ele? Porque se eu conheço Ele, o meu padrão de vida, de ação, de atitude, de molde, não é o padrão dessa terra. Preste atenção, o mundo diz: passa por cima. Jesus diz no Sermão do Monte: se alguém te der um tapa, vire a outra face e deixa a pessoa dar de novo. Se alguém pegar a sua capa, entregue tudo. Então o nosso padrão, quando está em Jesus, não é o padrão dessa terra. Por isso que muita gente não consegue deixar um legado, porque o padrão dela está enraizado nessa terra. O que você tem que deixar? O que o mundo fala que você tem que deixar? Dinheiro, bens, casas. O padrão na mentalidade de quem não tem Jesus se resume nisso. Eu tenho que deixar em você trabalhar muito, mas trabalhar para quê? Você tem que ser esforçado, para quê? Então você quer deixar um legado real? Olha para mim, você precisa de um encontro com Jesus. De verdade você precisa de um encontro com Jesus, onde Ele muda. Paulo, ele encontra Jesus, e ele questiona: quem és tu? Sabe o que é mais louco? É que até esse exato momento, Paulo, ele matava cristãos, porque ele acreditava que ele estava fazendo a vontade de Deus.
ele era o que nós chamamos hoje de religioso. E ele achava que porque ele estava fazendo parte da cúpula, da forma de vida, ele simplesmente já estava vivendo o que Deus tinha. Na hora que ele encontra Jesus, ele tem um impacto. E ele fala assim: quem és tu? A mentalidade dele muda, a forma dele viver muda, ele abandona tudo que ele estava vivendo, e ele então parte para uma nova temporada. Não precisa abrir, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. Isso é uma mudança de mentalidade. Então, se eu e você queremos deixar legado, nós precisamos de um encontro com Jesus. O seu padrão muda. Você não vai trabalhar da mesma forma quando você tem um encontro com Jesus. Você vai olhar a vida de uma perspectiva diferente do que você sempre olhou, porque Jesus é que pode trazer essa diferenciação. E eu acho muito incrível a forma que a Bíblia e o Evangelho e as histórias são criativas, porque a criatividade, ela tem muito a ver com a realidade. Então, quando Paulo tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que Paulo fica... E ele vai para a cidade e ele fica fazendo o quê? Jejuando e orando. Sabe por quê? Porque quando nós temos um encontro com Jesus, é exatamente isso que acontece. Nós perdemos a nossa vista para essa terra. As coisas dessa terra já não fazem mais sentido. E Cristo Jesus, no nosso espírito, é abastecido. E nós nos enchemos dele, e então o nosso legado começa a ser construído. Quer construir um legado? Busque a Jesus. Segundo, Atos 20, 24, vamos continuar a história, e eu amo esse texto. Olha o que diz em Atos 20, 24. Olha só, Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha só o que está dizendo esse texto: todavia, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. O que ele está dizendo em outras palavras? O apóstolo está dizendo o seguinte: eu não estou nem aí para a minha vida. Será que eu e você podemos falar isso hoje? Porque é muito fácil nós olharmos para o legado que ele deixou, é muito inspirador olharmos para a trajetória do apóstolo Paulo, mas vamos entender o que ele fez. Ele disse o seguinte no momento: eu não ligo para a minha vida. Sabe, eu fico me questionando, será que eu cheguei nesse nível? Eu não estou nem aí para a minha vida, eu não considero de valor algum. Aí ele vira e ele fala uma coisa: eu considero uma coisa na minha vida. O que ele considera? A possibilidade de completar o ministério que Jesus confiou nas minhas mãos. Quem aqui quer deixar um legado? Quem aqui quer inspirar os seus filhos e netos? Quem aqui quer transformar a sua sociedade, a sua região, o seu ambiente? Eu vou dizer a segunda coisa que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo focou, entendeu, viveu, descobriu o propósito de vida dele. Você sabe por que nós falamos tanto sobre propósito? Porque nós precisamos de clareza do nosso propósito para deixar um legado. Pensa que o nosso propósito é uma formatação. Quando Deus te cria, Ele te cria com um propósito, Ele te cria com uma formatação. Você tem esse formato. Dentro do nosso propósito, nós temos dons, habilidades, facilidades, desenvoltura, nós temos unção, nós temos capacidade, tudo isso é o pacote que vem dentro do nosso propósito. Agora, a grande questão é que dificilmente você vai deixar um legado inspirador se você for uma pessoa mediana. Se você for mediano, se você for média, você dificilmente vai deixar um legado impactante. A ponto de que, se você olhar para pessoas que deixaram um legado e você se inspira, todos eles viveram uma vida extraordinária. Agora a pergunta é: como eu, uma pessoa comum, uma pessoa
ordinária, ou no sentido de não ser extraordinário, uma pessoa natural, como eu, sendo uma pessoa como eu sou, porque talvez é o seu questionamento, eu deixo um legado extraordinário. Você quer saber como você deixa um legado extraordinário? Quando você vive uma vida dentro do propósito de Deus, porque quando você assume o que Deus tem para você, e você paga o preço, você vive, você caminha, você constrói, você se torna uma pessoa única nele. O problema é que nós queremos viver uma vida no padrão de outras pessoas. O fulano está fazendo isso, o outro está fazendo isso, o outro está construindo isso, o outro está falando desse jeito, então eu começo a me modelar. Por quê? Por aquilo que eu estou vendo à minha volta. Eu não me modelo naquilo que Deus tem para mim como identidade. E se nós queremos um legado extraordinário, eu e você precisamos urgente entender o que Deus tem para a nossa vida. Urgente. Quanto mais tempo você perder nisso, menor é o tempo de trabalho que nós temos para construir o que Deus tem. Qual é o seu propósito? Preste atenção, gente, em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Por que Deus te colocou nessa terra? Nós temos que questionar. Seite, eu não sei. O que eu tenho que fazer? Ore, busque a Deus, se relacione com Ele, converse com pessoas, aproxime-se dEle, e vai, porque com certeza Deus, Ele vai revelar o que Ele tem para você. É muito interessante nós entendermos que Deus tem propósito, e parte do nosso propósito é o que nós chamamos de profecias. Quem aqui gosta de profecias? Depende também, né? Tem gente que é só profecia negativa, né? A pessoa chega e você já fica até meio com medo assim, né? Fala, meu Deus. As profecias, quem aqui tem profecias que ainda não se concretizaram na sua vida? Não, mas tem mesmo, tá? Não inventa. Você tem mesmo profecias. Agora, e se eu te falar que as profecias não são convicções? Profecia não é convicção. Profecia é potencial. Quando Deus libera através de alguém uma profecia na sua vida, você tem que entender, um potencial surgiu na minha vida, mas ele não é certeza e convicção. Eu tenho que trabalhar dentro disso, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que correr atrás daquilo que Deus tem. Por isso que muitas vezes nós ficamos décadas pausadas dentro da profecia de Deus. E se eu quero viver o propósito de Deus, a profecia de Deus, eu tenho que trabalhar em cima disso constantemente. Você quer deixar um legado? Só existe possibilidade se você viver a vida que Deus tem para você. Quem está entendendo isso, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Amém. 2 Timóteo 2, versículo 3, não precisa abrir. Olha o que diz esse texto: suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele o que alistou. Olha que novamente o apóstolo Paulo está dizendo, nenhum soldado, ele se envolve em outras coisas, a não ser na guerra, na direção que o seu líder entregou. Será que nós podemos falar isso hoje? Será que nós podemos chegar no momento de dizer, eu não me envolvo com nada, eu não faço mais nada fora daquilo que Deus me alistou para fazer? Eu estou dentro da vontade absoluta de Deus. Terceira coisa, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Abra aí, agora sim. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Vamos para a terceira coisa que o apóstolo Paulo fez. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Eu acho incrível esse texto. Porque preste atenção, apóstolo Paulo, ele era uma sumidade.
Apóstolo Paulo, ele era o que nós chamamos hoje de gênio. Ele era à frente do seu tempo. Numa época que muita gente não sabia nem ler, ele já lia, escrevia, mandava carta. Ele era muito bom comunicador. A Bíblia nos mostra, através da trajetória do apóstolo Paulo, que ele pregava para públicos que nenhum outro pregava. Pedro conseguia convencer, através da sua pregação e o evangelho, milhares de pessoas, mas Pedro não tinha o acesso que o apóstolo Paulo tinha em alguns lugares. Então Paulo, ele era muito bom, mas ele vira no momento, preste atenção nisso, porque isso vai mudar a sua cabeça. Paulo, em determinado momento, ele vira e ele diz o que ele acabou de dizer: eu não prego o evangelho com palavras de sabedoria humana, mas eu prego com unção, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sei falar, eu sei cuidar da minha casa, eu sei tocar a minha empresa, eu sei trabalhar no que eu trabalho, mas eu não faço isso com sabedoria humana, simplesmente porque eu fiz um curso, simplesmente porque eu estudei. Tudo isso o apóstolo Paulo fez, eu não estou descartando, tudo isso ele fez, ele era muito bom, mas ele vira e ele diz o seguinte: eu não faço isso com sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu valor. Ou seja, acima da minha sabedoria humana está a unção de Deus, está o poder de Deus, está a revelação da cruz e do evangelho. Então eu faço o que eu faço através da unção de Deus. Terceira coisa, porque Paulo deixou um legado, ele deixou nos ensinando que nós precisamos do poder da unção e não somente da capacidade humana. Quem aqui quer deixar um legado? Metade, já foi diminuindo, até o final a gente chega em 1/3, está tudo bem, eu esperava isso. Agora preste atenção, se você quer deixar um legado, entenda que você não deixa um legado de forma natural. Legado não tem a ver com você morrer e as pessoas olharem para você e falar: caraca, muito administrador, hein? Impressionante. Nossa, mas comunicador que eu nunca vi. Você não vai deixar um legado com capacidade humana. O seu legado está totalmente ligado à sua unção. Por isso que eu e você, mesmo estando dentro da igreja, mesmo servindo Jesus, mesmo vivendo o propósito de Deus, toda hora eu tenho que me questionar: será que eu estou cheio da unção de Deus? Sabe por quê, gente? Preste atenção, vamos entrar nisso. Eu não ia entrar, mas vamos entrar. Nós temos que de vez em quando perder o nosso corrimão natural. Tem hora que Deus tem que fazer isso com a gente, porque a gente é tão bom, mas tão bom naquilo que a gente faz, que a gente já não depende mais do Espírito Santo. Eu já falei isso aqui. Uma vez um pregador disse: se o Espírito Santo fosse tirado da terra, será que eu e você sentiríamos falta? Porque a gente é tão bom fazendo o que a gente faz, que chega um lugar onde a gente nem depende mais dele. Você sabe tocar sua casa, você sabe tocar sua empresa, você sabe ganhar dinheiro. A pergunta não é essa, a pergunta é: o quão cheio de óleo da unção você está na sua vida, o quão poder de Deus você tem dentro de você. Porque eu vou confessar um pecado aqui para vocês agora. A minha habilidade natural, eu tenho uma facilidade em falar. Isso é algo que eu tenho um pouco mais de facilidade. O meu trabalho não é simplesmente chegar aqui e pregar bem. O meu trabalho é o quão cheio de unção a minha mensagem está. Porque mesmo dentro da igreja, eu posso estar fazendo muito sem a unção de Deus. Sabe o que eu considero a sua capacidade individual? A sua capacidade individual é a máquina, é o maquinário da sua vida. Só que como bom, todo maquinário precisa de óleos e ajustes para ela funcionar bem. Se ela não tiver graxa, óleo ali, trazendo um incentivo e os ajustes necessários, pode ser a melhor máquina, ela para de operar na potência que ela poderia.
Então Deus te deu dons e talentos e você tem que atuar dentro disso. Só que Paulo, mesmo sendo um cara incrível, ele entendeu, além da minha capacidade individual, aquilo que vai ser deixado através de mim, não é o meu dom particular, mas é a unção que eu carrego na minha vida. Tanto que eu e você não lembramos de Paulo porque nós falamos, uau, ele falava muito bem, uau, ele acessava os grandes lugares, uau, ele atingiu, nós não falamos disso. Nós falamos da expansão do reino que veio através da vida de Paulo. Isso é unção. Quanto que você tem de unção? Porque não ache você que a unção ela é eterna. Primeiro que de tempos em tempos Deus derrama uma unção nova. Segundo, unção é igual gasolina, se você não abastece acaba. E quando acaba, a vontade de você se levantar para buscar mais unção, ela é quase que zero. Por isso que talvez você está sentado aqui hoje e você não tem vontade de orar, você não tem vontade de buscar Deus, você não tem vontade de ler, mas você não tem vontade porque um dia você deixou que a unção de Deus acabasse em você, acabou a gasolina. Quer deixar um legado? Eu estou te explicando, não é a sua sabedoria humana que vai deixar um legado, é a unção de Deus. E deixa eu explicar uma coisa, o que fez a diferença no mundo até hoje, não foi capacidade humana, foi unção. Mães, eu sinto de dar essa palavra agora, mães, o que vai gerar transformação dentro do seu lar, não é somente você ler livros, fazer cursos e estudar psicanálise, para você entender o seu filho melhor, não é só isso. Você quer fazer a diferença no seu filho? Unção. Por isso que está lotado de mãe que chega aqui, ai Seite, ora aí pelo meu filho, tudo bem, eu vou orar, mas eu não vou fazer sua parte, porque eu vou orar, eu acredito que Deus é poderoso, só que é o seguinte, você não está fazendo sua parte, porque o que me moveu a voltar para a igreja, eu posso garantir para você, não foi técnica humana, porque a técnica da minha mãe era raiz, foi unção, foi um dia que eu estava deitado e Jesus apareceu dentro do meu quarto, e aí, vai ou não vai? Você quer transformação? É unção, para de ficar muito dependente, nós vamos começando ao longo da jornada a pegar muletas, ou não é assim, ou é só comigo? Nós vamos pegando muleta, a gente aprende tanto a fazer as coisas que a gente vai jogando muleta, chega uma hora que nós não usamos mais aquilo que Deus pode nos dar e proporcionar, nós ficamos fixos nas muletas que nós vamos criando. Quem está entendendo, diga amém. 2 Timóteo 2, novamente, o conselho de Paulo para Timóteo, filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu poderia te ensinar a pregar, a liderar, ser muito bom, mas o seu papel é, se fortifique na graça de Deus, busque a unção de Deus sobre a sua casa, é isso que você tem que fazer toda hora. Alguém aqui ainda quer deixar um legado? Então eu quero dizer para você, a gente deixa legado através da unção de Deus. Diga assim bem forte, Senhor, renova sobre a minha vida a sua unção. Nós estamos sem tempo. Deixa eu só tocar um assunto. Nós temos que fazer um exercício do seguinte, preste atenção nisso, de nos questionar dos resultados que nós estamos tendo. Como é isso, Seite? Então vou dar o meu exemplo, tá? Que eu sei que só eu erro com isso, ninguém mais. Então eu estou aqui pregando, e eu tenho que chegar num lugar, onde eu me questiono, eu estou pregando, as coisas estão acontecendo, a galera está entendendo a mensagem, então de uma certa forma está dando certo. Alguém aqui tem alguma área da sua vida que está dando certo? Levante sua mão. Se você tem alguma área que você fala assim, olha, eu honro a Deus porque está dando certo, levante sua mão. Os outros não tem nada, está tudo perdido, está tudo bem. Eu tenho que fazer um exercício de me questionar do seguinte, preste atenção nisso, tá? Será que o meu resultado é condizente com o meu interior? O que quer dizer isso? Eu sei fazer,
eu sei trabalhar, eu sei operar, as coisas estão acontecendo, mas a minha pergunta é, será que o meu resultado, ele está equilibrado? Então, conforme eu vou subindo o meu resultado, eu também vou subindo o meu interior. Eu vou mudar a pergunta agora para ser um pouco mais provocativo, tá? Vocês estão preparados? Sim ou não? Sim. Tá bom. Não adianta falar não também, eu vou falar. Se as pessoas soubessem o que se passa no seu interior, faria jus ao que você está vivendo? Porque a gente sabe fazer, a gente sabe construir, a gente sabe acelerar, a gente sabe trabalhar, mas a pergunta é, será que você tem estruturas construídas de forma saudáveis dentro de você, para você viver o que você está vivendo? Se você quer legado, o negócio tem que ser condizente, aquilo que eu estou falando, eu estou vivendo, aquilo que eu estou vivendo de resultado, eu tenho consciência e estrutura para suportar dentro de mim, porque se eu não tenho isso, eu estou atuando mais na programação do que na unção, e nunca é um bom lugar você ter mais programação do que unção, nunca. Quem está entendendo isso, diga amém, e aplauda Jesus, só para você não ficar muito triste. 4, Atos, vão correr, Atos 18, versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz, vocês estão prontos? Tá. Atos 18, 1, muito forte isso, tá? Preste atenção. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali entrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Diga comigo, fabricantes de tendas. Tá bom, vamos entender. Então, quando nós olhamos para Paulo, além de ele ser muito bom comunicador, de ele ter acessos, de ele ser esse cara incrível, ele também tinha uma profissão, ele fabricava tendas. Talvez nos tempos de hoje seria um construtor, teria uma construtora, fazia casa, sei lá. Tá. E ele então trabalha ao longo da vida dele dentro daquilo que ele chamava de profissão. Mas a quarta coisa que Paulo entendeu para que ele deixasse um legado, agora você precisa entender isso que eu vou falar, isso vai mudar. Paulo entendeu, e ele nos ensina, que nós precisamos utilizar o meio para um fim. Nós precisamos utilizar um meio para o fim. Porque Paulo poderia naturalmente fazer o seguinte: eu faço tendas. Eu faço tendas. Paulo naturalmente poderia dizer: é isso que Deus tem para mim. Esse é o meu trabalho. A minha vida está em volta disso. Eu sou o melhor. Deus me colocou aqui. Eu faço isso muito bem. Ele poderia se apegar ao que nós chamamos hoje de meio. Diga bem forte, meio. Por favor, não misture o meio pelo fim. Entenda que Paulo fabricava tendas, entenda que Paulo tinha uma profissão, porque ele utilizava a sua profissão de um meio para um fim. O problema está em quando nós misturamos, e nós olhamos para aquilo que Deus nos deu como meio, e a gente olha para aquilo como fim. Sabe o que vai acontecer com você se você fizer isso? Assim como vai acontecer comigo se eu olhar para isso? Nós vamos fugir daquilo que Deus tem como propósito para nós. E deixa eu te explicar uma coisa, não sei se já te falaram isso, é muito fácil você cair nisso. É muito fácil você cair em um lugar onde as coisas estão acontecendo e você achar que é só isso que Deus tem. Aí você olha para o seu trabalho e você fala: não, isso aqui que Deus me deu. Preste atenção, 3 coisas que Paulo fez com a profissão dele. Se você tem uma profissão, se você tem uma empresa, se você está empregado, você tem que gravar isso. Primeira coisa, Paulo encarava o propósito dele, o trabalho dele, um meio para um fim, porque primeiro, isso gerava autoridade. Diga comigo, autoridade.
Então você trabalhar te gera autoridade. Também não queira ser uma pessoa que vive o ministério de Deus e não trabalha, né? Aí tem outro nome para isso, não fica bom também. Então o trabalho, ele vai edificar, ele vai trazer dignidade. Então Paulo, ele trabalhava, uma das razões é por autoridade. Ele era um empreendedor. E querendo ou não, a habilidade humana dele de empreender trazia o quê? A autoridade. Segunda coisa que Paulo usava o meio para um fim. A profissão dele era utilizada como autoridade. Segundo, ele utilizava o trabalho dele para sustentar a missão. Por isso que, abre parênteses aqui, eu acho muito estranho você que Deus tem abençoado financeiramente e a sua finança não está abençoando o reino. Eu acho bem estranho isso. Eu não estou falando que é aqui, não estou falando que é lá, não estou falando nada disso. Eu só acho muito estranho você que tem sido abençoado financeiramente e você simplesmente está sendo uma represa. Nós não vemos isso em Paulo. Paulo utilizava o trabalho dele para sustentar a missão. Eu trabalho, eu ganho dinheiro para sustentar aquilo que Deus está fazendo. Alguém aqui gostaria de crescer muito financeiramente? Levante sua mão. Agora vocês querem, né? Tudo bem. Eu vou dar um segredo para você. Entenda que Deus é o seu Pai. O seu Deus é o Deus da prata, é o dono da prata e do ouro. O seu Deus, ele tem poder infinito. Ele pode fazer isso aqui e você está bilionário. Você acredita nisso? Então a nossa pergunta tem que ser, por que Deus não faz? Uma das razões é, porque Ele sabe que nós ainda não temos a habilidade de transformar os recursos que Ele pode nos dar em prol de abençoar o reino. O dia que você aprender a usar o dinheiro para expandir o reino de Deus, o evangelho, o alcance, aquilo que Deus tem para fazer, eu garanto para você que Deus, Ele abre as comportas do céu e você começa a não ter nem onde guardar dinheiro mais. Porque você colocou um destino. E terceira coisa, Paulo, ele utilizava um meio para um fim, o seu trabalho, como portas. Diga comigo, portas. Portas. Ele sabia que lá no mercado ele ia ter uma porta que outro não teria. E deixa eu dizer uma coisa, o André falou sobre isso, aqui o André Gonçalves, no último Connection, o encontro de negócios. Ele falou uma coisa fundamental, você tem um acesso missionário que nenhum outro pastor tem. Então não ache que Deus te colocou ali à toa, vai lá e trabalha. Aquilo é um meio para um fim. O dia que você entender isso, você entendeu o seu propósito. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus novamente. Quinto e último, nós encerramos com isso. Como construir um legado? 2 Timóteo 3, versículo 1. Abra sua Bíblia. 2 Timóteo 3, 1. Amém. 2 Timóteo 3, versículo 1. Olha só o que esse texto diz. Apóstolo Paulo novamente para Timóteo. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. Aqui novamente o apóstolo Paulo está trazendo, Timóteo, vai chegar uma hora que o povo vai estar desse jeito. Há uma pergunta agora, chegamos ou não nesse tempo? Poderia acrescentar um pouco mais nessa lista, né? Mas nós chegamos nesse tempo. Então a quinta coisa que o apóstolo Paulo nos ensina para deixarmos um legado é o seguinte: precisamos priorizar o que é mais importante. Vamos recapitular. Nós estamos falando sobre legado. Diga comigo, legado. Legado, nós temos até o final da nossa vida para construir. E aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo, vai chegar um momento que as pessoas vão ser desse jeito, eu não vou repetir. Mas ele nos ensina, através da palavra de Deus, se nós queremos deixar um legado, chegar no final da nossa vida,
olhar para trás e falar assim, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, se eu focar no que é mais importante, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu não posso entrar no mesmo ritmo que todo mundo está entrando, eles não estão nem aí, eles vão passar por cima, eles vão ser mentirosos, eles não vão ter amor à família, eles não vão ter amor aos filhos, não vão ter amor aos pais, vão ser soberbos. O que Paulo está dizendo é o seguinte, esse povo vai cair num lugar, onde eles não estão nem aí para nada, eles querem simplesmente saciar sua carne, e nós temos que entender que nós estamos nesse tempo, somos tentados a toda hora, ficar querendo abastecer a nossa carne. Agora eu quero fazer uma pergunta, alguém aqui quer deixar um legado? Eu vou te explicar como, foque no que é mais importante, e eu vou dizer algumas coisas que são importantes, a sua família é importante, a sua saúde é importante, aquilo que Deus colocou em você é importante, e muitas vezes nós estamos focados em tantas coisas, que no final da nossa vida, mesmo não sendo negativo, no final da nossa vida nós vamos olhar para trás e falar assim, cara, eu gastei tempo onde eu não deveria, eu investi tempo, eu investi talento, e eu investi tesouro, em lugares onde não merecia toda essa atenção. Será que eu e você estamos fazendo certo? Eu falei semana passada, e eu quero trazer isso novamente, o seguinte, Bronnie Ware, ela escreve sobre os 5 maiores arrependimentos no seu livro, e eu achei sensacional, porque os maiores arrependimentos, ela foi uma pessoa que dedicou décadas da sua vida, cuidando de pacientes terminais, e pessoas no último estágio da sua vida, e ela escreve, que ela foi questionando essas pessoas, e essas pessoas sempre tinham as mesmas respostas, os meus arrependimentos estão em torno, primeiro, falta de coragem para viver os meus sonhos, ou seja, o propósito de Deus, eu não tive coragem de viver aquilo que Deus tinha para mim, eu me arrependo, então aí está um lugar onde nós devemos colocar nossa energia, viver o que Deus tem. Será que você tem sonhos de Deus emperrado na sua vida hoje? Segundo arrependimento, excesso de trabalho, principalmente trabalhar em coisas que eu não gostava. Você pode trabalhar, eu acho que é super válido, e eu trabalho bastante também, eu gosto de trabalhar, mas eu tenho que tomar cuidado, para no final da minha vida, eu olhar para trás e falar assim, cara, eu trabalhei tanto, que eu perdi o que era mais importante. Será que isso não é ser presunçoso? Avarento? Terceiro arrependimento, pouco cuidado emocional e espiritual. Eu não investi no cuidado emocional, eu não investi no cuidado espiritual. Presta atenção, nós temos tempo para tudo, gente. Não sei se já te falaram, nós temos tempo para tudo. Se você hoje vir e falar assim, eu não tenho tempo para cuidar da minha área espiritual, e eu não tenho tempo para cuidar das minhas emoções, eu quero dizer, não é que você não tem tempo, você não tem prioridade. Porque toda prioridade ela é encaixada no nosso tempo. Terceiro arrependimento. Quarto arrependimento, pouco investimento nos relacionamentos familiares e de amizades. A gente está tanto na rotina, que nós não gastamos tempo nos nossos relacionamentos. A gente trabalha tanto, chega no final do nosso dia, entrando para a nossa noite, o que menos a gente quer é encontrar alguém. Deus me livre, ai vem alguém aqui em casa, tem que arrumar minha casa, Eu sei que não é só comigo, mas será que, o que vai fazer sentido no final? Quarto arrependimento. Quinto arrependimento, não romper, não sair da zona de conforto, não destruir aquilo que nos barra. Então o apóstolo Paulo nos ensina, com a quinta coisa, se nós queremos construir um legado, eu e você, precisamos focar no que é mais importante. Quem aqui nessa noite identifica que talvez tem prioridades na sua vida que você não está priorizando e você deveria melhorar? Eu reconheço isso, nós temos que mudar, temos que fazer isso. Quando eu fiz essa pesquisa, e eu entendi isso, eu fui numa profundidade de estudo que vocês possivelmente conhecem, Google, já ouviu falar? Passei muito tempo, 30 minutos no Google, e eu entendi através do Google, que a expectativa de vida no Brasil, agora vocês vão chocar, é de 77 anos, expectativa média
de vida no Brasil, 77 anos. Se você passou disso, parabéns, você está no lucro. Agora, o mais curioso não é isso. Eu vou te explicar o que é mais curioso que eu descobri também nessa super pesquisa científica. Nós passamos de 77 anos, a média de 25 anos da nossa vida dormindo. Já diminuiu bem sua vida, né? De 77, 25 anos você passa dormindo. Tem uns que passam 45 anos da vida dormindo. Dorme muito. Não cutuca a pessoa do seu lado. Você faz isso lá na sua casa depois. Tipo, eu não gosto de dormir. Então eu não durmo nessa média, com certeza. Eu não gosto de dormir. Mas tem gente que gosta de dormir. Presta atenção. De 77 anos, nós passamos 25 anos dormindo. 1/3 da sua vida. Tá. Quer piorar um pouco? Vamos piorar. Nós passamos uma média, se você é média, nós passamos 16 anos corridos da nossa vida trabalhando. Então vamos lá. De 77, você tira 25 porque você está dormindo. Do resultado você tira 16 anos, você passa trabalhando. Imagina você gastar 16 anos da sua vida fazendo uma coisa que você odeia. Está amarrado na sua vida, em nome de Jesus. Não é possível. Não é possível você desperdiçar 16 anos da única vida que você tem, fazendo algo que você nem sabe o porquê. Agora vamos piorar um pouco mais, tá? Da nossa vida, nós passamos uma média de 8 anos na rede social. Não vou nem falar para cá, tá? Vou fugir daqui. 8 anos. Agora minha pergunta para você é: você quer construir um legado? Isso, detalhe, tá? Rede social sem televisão. Sabe, nós temos que questionar, gente. Quem está entendendo onde eu quero chegar com isso? Temos que nos questionar. O que nós estamos deixando? O que nós estamos construindo? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso trabalho? Mas nós temos que entender que Deus nos chamou para construir, sim, herança, mas Deus nos chamou para construir legado. Esse é o nosso trabalho. Todos os dias, indo atrás daquilo que Deus tem para nós. Eu quero encerrar com vocês com uma história que eu ouvi recentemente. E essa história se resume no seguinte: preste atenção. Existe um fazendeiro e um dia ele teve um filho. Quando ele teve um filho, a vizinhança chegou e falou: uau, você teve um filho, que coisa legal, né? Ou não? Aí ele falou: pode ser bom, pode não ser. O filho cresce e o filho pega gosto em cavalos. O pessoal chega e fala assim: nossa, tem gosto em cavalos, legal para uma pessoa que é fazendeiro. Aí ele virou e falou assim: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Ele cresce, ele começa a domar cavalo, ele doma um cavalo. Aí uma pessoa chega e fala assim: nossa, ele doma cavalo. O pai vira e fala assim: pode ser que seja bom, ou pode ser que seja ruim. Aí um dia ele está domando o cavalo que ele domou foge. Aí de repente o pessoal fala: nossa, fugiu o cavalo, trabalhou tanto, fugiu. O fazendeiro vira e fala assim: pode ser que seja bom, ou pode ser que seja ruim. Que ódio desse cara, né? No outro dia, o cavalo que ele domou retorna com mais 10 cavalos selvagens. Aí a pessoa fala: nossa, retornou com 10 cavalos. Aí ele falou: pode ser que seja bom, ou pode ser que seja ruim. A pessoa meio simpática, meio caramba, né? Mas no outro dia, ele pega um outro cavalo selvagem e ele começa a domar. E acontece uma coisa muito fundamental na história. Aquela pessoa vira
aquele cavalo vira, derruba o filho do fazendeiro, e o filho do fazendeiro quebra a perna. Aí vem de novo o vizinho, quebrou a perna. Aí o fazendeiro olhou e falou: o quê? Pode ser que seja bom, ou pode ser que seja. Uma semana depois, o menino com a perna quebrada, um jovem, o país entra em guerra. E a guerra foi convocado todos os jovens daquela idade. Eles chegam para bater naquela fazenda, e infelizmente ou felizmente, aquele jovem não pôde ir à guerra. Então de novo o fazendeiro fala o que para o vizinho? Pode ser que seja bom, ou pode ser que seja ruim. Ele não vai para a guerra, ele fica em casa. Mas aqueles jovens que vão para a guerra, ganham a guerra, e todo mundo celebra o nome. O vizinho vem e fala assim: cara, seu filho não está lá, né? E ele vira e ele fala o quê? Pode ser que seja bom, ou pode ser que seja ruim. Deixa eu encerrar com isso, eu quero que você crave no seu coração. Muitas vezes a nossa vida está sendo baseada simplesmente no que nós estamos olhando momentaneamente. Muitas vezes a sua métrica do que é bom ou do que é ruim é por aquilo que você está vivendo no agora. Muitas vezes você está num vale, passando muita dificuldade, e você questiona Deus, e você nem sabe que talvez aquilo pode ser algo muito bom, ou pode ser algo muito ruim. Ou de repente você está tão embriagado com os resultados da sua vida, que você fala uau, e a galera vem e fala uau para você também. Mas a questão é que isso, os seus resultados, eles podem ser bons ou eles podem ser ruins. Qual é a única solução para a gente então? A única solução que vai definir não simplesmente o que é bom ou o que é ruim, mas que vai definir o que merece ser vivido ou não merece ser vivido, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando nós temos a convicção do que Deus preparou para nós, eu vou estar no pior vale, e eu vou virar e vou falar o quê? Isso daqui para mim é muito bom. Eu vou estar no meu maior resultado, e eu vou virar e eu vou falar o quê? Isso para mim é muito bom. Por quê? Porque a minha métrica não está nessa terra, a minha métrica não está nos resultados humanos, a minha métrica está em Cristo Jesus, que um dia eu encontrei. A minha métrica está no propósito dele para mim um dia. Então eu posso passar por dificuldade, ou eu posso passar por muita coisa que me alegra. Eu vou virar e vou falar o seguinte: tudo está muito bom, em tudo eu rendo graças ao Senhor, porque os pensamentos do Senhor são maiores do que o meu. E quando eu entendo isso, o que Deus tem para mim, eu chego no lugar, eu falo assim: a minha vida, sendo muito difícil, sendo muito fácil, dando muito resultado, dando pouco resultado, a minha vida está sendo em prol daquilo que Jesus tem para mim, e a minha vida está sendo para construir um legado. Eu vou chegar no final da minha vida, com ou sem muita luta, e eu vou poder dizer com convicção: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Não quer dizer que eu fui isento de problemas ou situações, porque da mesma forma que Paulo falou isso, Paulo falou uma coisa: eu já fiquei nu, eu já passei fome, frio, calor, eu já não tive onde morar, eu já fui para a rua, eu já passei tudo. Mas ele também diz o quê? Que tudo posso. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Maior são os pensamentos de Deus. Então, se eu e você queremos construir esse legado, nós precisamos nessa noite de um alinhamento. Ajusta a sua vida na ótica de Cristo Jesus. Começa a revisar o que você está fazendo, seu trabalho, sua família, sua casa, sua vida espiritual, sua vida emocional, seus investimentos, seus relacionamentos. Começa a questionar: será que eu estou no centro da vontade de Deus? Se você crê nisso, aplauda Jesus e fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Vamos orar, vamos orar? Eu quero orar por você nessa noite, amém? Deixa acesa a luz, por favor. A nossa oração hoje vai ser muito rápida, objetiva pelo nosso tempo, mas nós vamos orar por uma coisa: Senhor, alinhe o nosso coração naquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero construir a minha vida, eu quero construir a sua vida em mim. Será que você pode levantar suas duas mãos e você orar isso com as suas próprias palavras?
Diga isso a Ele. Diga: Senhor, eu quero a sua vida em mim. E nessa oração muito rápida, você vai sentir o Espírito Santo te enchendo. Vamos lá, igreja, continua. Repita comigo bem forte: Senhor Deus, nessa noite eu abro meu coração para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu desejo ter um encontro com o Senhor. Diga bem forte: eu desejo viver o seu propósito para a minha vida. Diga assim: Senhor Jesus, aumenta agora sua unção sobre mim. Diga também: Senhor Jesus, eu desejo utilizar de forma sábia o meio para um fim. Agora diga mais forte que você puder. Diga assim: Senhor Deus, me ajude a focar no que é mais importante sobre a minha vida. Mude a minha ótica, mude os meus pensamentos, e que eu possa, no final, dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e eu guardei a fé. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até semana que vem.